Se você sente que está tentando mudar, mas continua repetindo os mesmos padrões, talvez o problema não seja a falta de força de vontade. Talvez você esteja vivendo sobre um sistema interno automático que controla suas decisões antes mesmo que você perceba. Hoje eu vou te mostrar o que realmente sustenta o modo automático. E no final eu vou revelar qual é o ponto exato onde a manifestação começa de verdade e não onde as pessoas acham que começa. Na maioria das vezes, a gente vive de opiniões, de crenças. E essas crenças, uma vez repetitivas, tornam-se limitantes. Uma crença limitante é aquela que te mantém no mesmo lugar e que você percebe isso, na maioria das vezes, não consegue sair desse lugar em relação a algo que você quer alcançar. Então, está na hora de você produzir as suas próprias crenças, que não sejam limitantes, que sejam boas o suficiente para você realizar o seu propósito. Você acorda e já começa resolvendo o problema. Responde mensagens sem nem perceber o tom. Fica irritado antes de entender o que sentiu. Toma decisões rápidas e depois pensa que eu fiz isso, por que eu fiz isso, por que eu fiz aquilo. A sensação é, você está fazendo tudo, mas ao mesmo tempo não está fazendo nada. E o que mais desgasta não é o trabalho, não é a família, não é a rotina. É repetir o mesmo padrão interno todos os dias e achar que isso é normal. O normal, muitas vezes, não é que você ache normal, é que você se acostuma e acaba repetindo sem perceber que repete. Repete porque não tem uma outra opção. Como criar opções transformadoras para mudar a nossa rotina a nosso favor. Modo automático não é distração. Modo automático é um padrão energético que se repete constantemente. É aqui que entra algo importante que quase ninguém explica. Você não vive apenas de pensamentos, você vive de estados, modus operantes. Um estado é uma combinação de postura, respiração, emoção e narrativa interna. Quando esse estado se repete por tempo suficiente, ele vira sistema. E o sistema começa a comandar você. O automático não é a falta de consciência, é consciência mal direcionada. Uma consciência mal direcionada é como uma mente aprisionada, que quer mudar e tem que repetir padrões condicionados. Ou acha que vai mudar, ou acha que amanhã o dia vai ser melhor, mas volte e meia se vê repetindo o mesmo padrão. Esse desgaste leva um desgaste energético muito grande, leva uma perda de autoestima, abala a nossa coragem, a nossa fé. Se você não estiver atento a isso e reverter isso no momento certo, você pode aprofundar esse processo consideravelmente e tornar-se cada vez mais incapaz de resolver o problema. Nesse ponto, eu alerto, procure uma ajuda de um profissional da saúde física, mental ou espiritual que te ajude a reposicionar a sua energia e você retomar o seu processo mental construtivo. Vamos nos aprofundar. O corpo entra antes da mente. A maioria das pessoas acha que pensar primeiro e agir depois é o certo. Mas é o contrário. O corpo assume uma postura, a respiração encurta, a tensão sobe para o ombro e depois a mente cria uma justificativa. Você já decidiu algo e depois criou uma explicação lógica para defender a decisão? Isso é automático, um automático energético. O cérebro prefere previsibilidade. Mesmo que o conhecido seja insatisfatório, isso não é fraqueza, é mecanismo de sobrevivência. Mas o problema é que sobrevivência não é evolução. A manifestação falha porque começa do lugar errado. A maioria das pessoas tenta, mas manifestação não começa na frase,
começa no estado, no seu posicionamento, no seu sentimento, na sua observação sobre si mesmo. Se o estado interno não muda, a realidade externa também não muda. A gente fala interno, externo, corpo, pensamento, sem sentir e pensar como se fossem coisas separadas. Isso é só um auxílio à instrução, é uma forma de se apropriar da informação, pois a percepção de uma coisa como um todo, essas narrativas que aparentemente são duais, né? Positivo, negativo, dia e noite, elas conversam o dia inteiro. Quando a gente diz noite, não é ausência do dia. O dia está dentro da noite de forma recolhida, de forma mais interna. Quando a gente fala dia, a noite está recolhida, se preparando para se posicionar no momento certo. Assim também, nós precisamos aprender a nos posicionar internamente em relação ao ambiente externo de forma automática, porque as mudanças são instantâneas, são a todos os momentos, não é o que a gente está pensando somente, não é o que a gente está sentindo, é o que está acontecendo, tanto em relação ao pensamento, em relação ao sentimento e em relação à intuição. São convergências de informações transformadas em sentimentos e pensamentos. Então, esse salto de lidar com as coisas ou com uma informação de forma natural e espontânea e saber se apropriar disso de forma útil e necessária para uma vida de relação boa e saudável é um grande passo que todos nós deveríamos dar. Ah, tá muito legal. E aí, Jorge, como é que eu faço? Daqui a pouco eu vou te mostrar como interromper isso em menos de 2 minutos. Mas antes, precisamos entender uma coisa. O automático se sustenta por 2 pilares. Pilar emocional, medo da instabilidade. Mudança gera desconforto. E o corpo prefere tensão conhecida do que expansão desconhecida. Parece estranho, mas a maioria das nossas escolhas são inconscientes. E por detrás desse inconsciente tem uma emoção que trava as nossas escolhas, direcionando para uma crença mais confortável. Seria muito bom se nós começarmos a ter mais coragem de lidar com as nossas limitações e ousar tomar decisões mais claras e objetivas em relação à nossa vida. Ah, Jorge, como é que eu faço isso sem correr risco? Pensamento associado ao sentimento, associado a práticas construtivas, vai te dar uma estabilidade necessária para você fazer toda e qualquer transformação que você quer fazer. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha diretora de marketing. A gente troca muita ideia, né, sobre desenvolvimento pessoal, melhorar as nossas emoções, a nossa maneira de pensar o mundo, né? Aí veio uma discussão sobre mudança de pensamento. Qual foi a sua última grande mudança de pensamento? Eu perguntei para ela. Ela me deu uma resposta. E dentro disso criei uma narrativa. Existe uma mudança de pensamento que tem a ver com a nossa rotina. A gente muda e percebe que a rotina muda. Só que tem mudanças que tem a ver com a nossa estrutura de pensamento. Aquela coisa que impacta na nossa forma de olhar o mundo e que nos convida a fazer um movimento diferente para estar nesse mundo. Ela me perguntou, mas como eu faço isso? Leia. Aí dei uma sugestão para ela ler O Poder da Intenção, que é uma estrutura de pensamento muito legal. E o outro é Energia de Ponto Zero, que é uma forma de energia que a gente lida que é bastante diferente do nosso padrão normal. E ao lidar com essa diferença, gera um incômodo na sua mente, que ela é convidada e ela é desafiada para observar um novo padrão. Vamos seguir em frente. Então, aqui está o ponto central. Manifestação não é criar algo novo, é interromper o que está sendo repetido. Você não manifesta o novo adicionando necessariamente. Você manifesta o novo interrompendo o automático. E isso começa no corpo. Quando você altera o estado, você altera o corpo e altera a decisão. Quando você altera o campo de decisão, você altera o comportamento. E, consequentemente, a realidade começa a mudar de uma forma natural. Não que você não deva planejar as coisas ou ser sistemático. Vamos dizer
muitas vezes, que as coisas começam no planejamento. Mas existe um momento inicial que é uma confusão mental. Você está com a cabeça cheia de coisas. Você não sabe o que fazer, não sabe nem o que planejar. Então, uma forma de planejar uma bagunça mental é fazer um brainstorming, é uma listagem de coisas aleatórias em que você simplesmente coloca no papel tudo aquilo que você faz ou quer fazer e vai vir intuitivamente muitos processos, muitas ideias que você nem estava pensando. Aí depois você vai pegar essas ideias, vai fazer um planejamento, vai organizar os conteúdos em famílias. E a partir dessas famílias vão ter contextos. Para cada contexto vai ter um sentimento, vai ter um pensamento, vai ter uma ação. Essa é uma forma associativa que o cérebro se desenvolve de maneira muito eficaz. E depois você só precisa criar uma predisposição de abertura para olhar para isso com carinho, com dedicação, em relação aonde você quer chegar. É nesse caminho que constantemente você vai atualizar essas informações com aquilo que você construiu e com aquilo que você vai introduzir para melhorar dia a dia para chegar num ponto futuro, que é a realização do seu propósito. Vamos imaginar o seguinte, você se predispõe a fazer esse exercício todo dia, fazer uma listagem de coisas de uma forma livre e espontânea. Então você listou lá 50, 60, 100 palavras, ou 100 ideias, ou 100 possibilidades, ou 100 coisas. Você vai, a partir desse momento, você pode elencar, né, dentro da sua própria estrutura de vida. Então, como olhar para a área do relacionamento, seria um tipo de categoria, área de financeira, área profissional, área social, área de saúde e uma área de propósito, por exemplo, a realização de um sonho. Então, se você tem aí 5 categorias, dentro dessas 100 coisas que você elencou, você vai colocando dentro disso. Então, você vai fazer uma avaliação. Você fez uma relação quantitativa, agora você vai fazer uma análise qualitativa do que você escreveu, porque a experiência é sua, e dentro dessa experiência você vai colocar essas ideias dentro dessas famílias. A partir daí, você vai começar a organizar essas ideias dentro de uma família. O que é organizar uma ideia? É como eu estou em relação a cada uma categoria dessa, em relação à minha família, em relação ao relacionamento, em relação ao financeiro, entendeu? O que eu posso melhorar, entendeu? O que eu posso fazer de imediato para melhorar e o que eu tenho que construir como um planejamento no tempo, para 1 mês, para 3 meses, para 6 meses, para poder realizar cada propósito desse. Aí você vai observar que certas categorias você vai poder resolver em 3 meses, outras em 6 meses, outras talvez 1 ano. O que você não tiver um tempo definido não importa, apenas sonhe, apenas vá construindo um arranjo de coisas associativas que sua mente precisa disso para te reposicionar em relação à sua vida e dizer para você, agora faz isso, agora faz aquilo. Porque ao se organizar e dar uma direção para sua mente, você vai com certeza reorganizar a sua energia interna em relação a isso e vai te ajudar bastante. Sair do modo automático não é virar espiritual, não é repetir a afirmação, não é se forçar e pensar positivo somente. É aprender a perceber o estado antes da repetição. Se isso faz sentido para você, comenta aqui a palavra despertar. No próximo vídeo, eu vou aprofundar como transformar essa percepção em mudança concreta de hábito energético. E se você quiser se aprofundar de forma estruturada, o material complementar está na descrição. Lembre-se, você não manifesta o que deseja, você manifesta o estado que sustenta. Aprenda a cuidar dele. A manifestação diz respeito àquilo que você tem que vibrar diariamente em relação ao seu processo de mudança. É mais ou menos assim, eu manifesto o que eu tenho, eu manifesto o que eu tenho consciência em relação ao meu posicionamento, e essa manifestação é para você proteger o que você tem. E ao mesmo tempo, é para você se atualizar. Existe um aspecto da manifestação que você conversa com si mesmo e diz, atualize-se.
Atualize-se em relação ao que você pretende alcançar. Então, você projeta o seu posicionamento num caminhar a um ponto futuro. Se você consegue olhar para isso e manifestar isso através de palavras, através de sentimentos, através de pensamentos, através de ações, com certeza a sua mente vai estar cada vez mais estruturada e alinhada em relação à sua energia interna e o seu sentimento vai refletir de uma forma mais calma e transparente em relação a isso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com pessoas que com certeza vai aproveitar muito bem dessa informação. Se você tem alguma dúvida, pergunte que eu te respondo. É bem possível que você possa ser ajudado nesse processo. Compartilhe, deixe um like. Seu comentário é muito importante. O despertar interno, ele é mais simples do que você imagina. São pequenas atitudes que vai te colocar no caminho de aprofundamento e de construção de dentro para fora de uma nova realidade para a sua vida. Lembre-se, você constrói a sua realidade. Aprenda a cuidar dela, aprende a protegê-la, aprende a desenvolvê-la, aprende a torná-la útil e eficaz para você mesmo e para a humanidade. Um grande abraço.